Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao projeto. Para quem não lembra, nós fizemos isso aqui na verdade, essa página inicial, que é o nosso home, né? Ele tem algumas imagens, dá para acrescentar mais e tal. Tem o botão adotar, que não está indo para lugar nenhum, né? E nós fizemos uma tela de cadastro, ok? Que para receber o nome, data de nascimento, e-mail e senha, certo? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar esse nosso projeto com PHP. Então, a ideia é que a gente salve esses dados do usuário dentro de um banco de dados, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você não salvou o seu projeto, a pasta do seu projeto, dentro do Champ, né? Então, você vai ter que salvar. Antes disso, se você não tem o Champ, legal, instale o Champ, tá? O nome dele é esse aqui, tá? Champ. Ele já vem com o servidor web, que é o que a gente vai precisar, que é o Apache. Ele vem com o MySQL, tá? Que é o banco de dados aí. E a instalação é bem simples, tem vários tutoriais aí pela internet, então eu não vou me prender nisso aqui. Então, instala o Champ. O que que a gente vai precisar fazer? Instalou o Champ, instalação normal, padrão, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai salvar a pasta do seu projeto dentro da pasta do Champ. A pasta do Champ, depois que você instala, ela vai surgir essa pasta aqui, chamada Champ, tá? Na, na unidade C do seu computador, onde está o seu sistema operacional, ok? Então você vem em Champ. Dentro de Champ vai ter htdocs, tá? E você vai colocar a pasta do seu projeto aqui dentro. Vou só dar um exemplo, a minha já está aqui, eu tenho uma pasta chamada vídeos dentro de htdocs e eu tenho uma pasta chamada dot. Vou só dar um Ctrl C aqui, vou jogar na minha área de trabalho, tá? E aí é o seguinte, digamos que sua pasta do seu projeto está aqui, ok? Você só vai copiar ela lá para o teu htdocs, tá? E aí você vem aqui na tua pasta champ htdocs, coloca a pasta do projeto que a gente vinha fazendo já, com aquelas duas paginazinhas, o index e a página de cadastro, ok? Então, por exemplo, a minha está aqui, tá? Eu vou trabalhar com essa que está aqui dentro de vídeo, porque é a que eu já estava usando. Você pode ter quantas pastas de projetos tiver, o meu está até cheio aqui, por causa de algumas outras aulas e tal, né, alguns projetinhos, mas você pode ter quantas pastas de projeto você tiver. Carregou aqui, tá? No htdocs, abre de novo lá no Sublime, tá? A minha já está aqui, então só deixa aí no Sublime. Então só lembra, ó, o caminho tem que estar mais ou menos igual esse aqui. Unidade C, champ, htdocs aí, que é a nossa raiz dos nossos projetos. Então quando a gente for acessar eles, eles vão acessar as pastas que estiverem aqui dentro, tá? Vídeos, a dot, né, e index, que é essa minha página aqui, tá? Se você não tiver colocado dentro de uma página chamada vídeo, vai ficar só htdocs a dot index.html, ok? Vamos lá. Então, fez isso aqui, o que que a gente vai fazer, tá? Como a gente não vai executar nada em PHP, a gente vai primeiro criar um código aqui. Primeiro, quando você instala o Champ, como eu falei, ele já vem com o MySQL, tá? E aí, no nosso caso, nós vamos criar uma base de dados, um banco de dados lá, para poder a gente salvar esses dados, tá? Esses dados aqui, de nome, e-mail, data de nascimento e senha, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai iniciar o seu champ, procura aí o programa, já que você já instalou, você vai iniciar o champ, vai aparecer essa janelinha aqui para vocês. Nós vamos precisar trabalhar com esses dois, ó, esses dois módulos, o Apache e o MySQL, que é o banco de dados. O Apache é o nosso servidor web, tá? Então você vai dar Start nos dois, ok? Percebam que ficaram verdes. Se não ficou verde, tem algum problema na sua instalação do Champ aí. Então, reinstala uma outra versão, tenta verificar o que está errado aí, dependendo do problema, né? Ele tem que ficar verde, que é para estar dizendo que ele está
funcionando o serviço. Ele deu aqui a porta em que ele está rodando, ó. E aí a gente vai fazer o quê? Por aqui daria para ir, mas eu vou carregar direto lá pelo navegador, tá? Você pode clicar no X porque ele vai ficar aberto lá embaixo, tá? Nas suas aplicaçõezinhas aí do seu computador. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova aba e aí para acessar o htdocs lá, você vai botar local host, tá? Perceba que ele abre uma janelinha aqui para vocês. Só botar localhost, ele abre um cara chamado dashboard. Por quê? Porque esse cara está configurado como padrão. Só para vocês terem uma ideia, se você vier aqui no htdocs, tá? Você tem uma parte chamada dashboard, que é justamente onde está aquela página lá, que está abrindo para a gente, tá? Essa página aqui, ela está dentro dessa pasta dashboard aqui no htdocs, ok? Então, por padrão, quando você instala, ele já cria essa pasta, certo? E aí ele já te dá essa opção, né? Algumas opções aqui. A gente vai trabalhar com o PHP-MyAdmin para criar o nosso banco de dados. Então, olha só. Aqui a gente vai, eu já tenho algumas bases de dados. Quando eu abro o PHP-MyAdmin, né? Eu já tenho algumas criadas também de outros projetos. Mas você provavelmente não vai ter talvez uma ou duas, que é o que ele aparece logo por padrão, que é essa information schema e alguma outra coisa. Então você vai vir aqui em new para criar uma nova base de dados, tá? Vamos chamar essa base de dados de ADOT. Então ADOT, e eu vou mandar criar. Quando ele cria, ele pergunta se eu quero criar alguma tabela, tá? Isso aqui é só nossa base de dados. Dentro da base de dados nós podemos criar quantas tabelas nós quisermos. Como no nosso caso, eu estou fazendo cadastro de usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, usuário vai ser o nome da minha tabela. Meu banco de dados é o ADOT, minha tabela vai ser usuário. Ele tem 4 colunas, que é o nome, e-mail, senha e a data de nascimento. Então, eu vou mandar executar. Aqui você vai botar as informações, ó, nome, data de nascimento, e-mail e senha, são o nome das nossas colunas que a gente tem nessa tabela. O tipo dela, se for texto, é varchar, tá? Data de nascimento, date, ok? E-mail, vamos colocar como varchar também, né? Que é string, e a senha também. Tamanho, aqui no varchar você vai ter que determinar um tamanho, tá? Eu acho que não tem ninguém que tenha mais de 50 caracteres no nome, né? Então vamos botar aí 50. O date não precisa. E-mail aqui eu vou botar 100, vai que alguém criou um e-mail enorme. E a senha eu vou botar 200 porque depois a gente pode criptografar ela e gera um pouco mais de caracteres, tá? Isso aqui, essa questão do tamanho aqui, geralmente tem que ser bem pensado, tá? De acordo com o campo. Como a ideia não é ensinar banco de dados para vocês, tá? Então não vou me demorar muito aqui. Aqui a gente vai definir uma chave primária. No nosso caso aqui, como a ideia é depois o usuário logar através desses dados, né? Eu vou botar o e-mail como chave primária, tá? Então quando a gente for fazer login, eu vou usar o e-mail e senha. E o e-mail ele não pode repetir, né? Então se eu definir como chave primária, ele não vai poder repetir, tá? Então ele abre isso aqui para mim, eu estou dizendo que é a chave primária, eu vou mandar executar. Primary key, tá? Isso aqui você marcaria se achasse que ele poderia ficar nulo, né? Essa caixinha aqui de seleção. E aí de resto, você vai mandar guardar, né? Ou executar. O que ele fez? Ele criou para a gente aqui, olha, nós temos o banco de dados ADOT, nós temos a tabela usuário, tá? Então, ele criou a nossa tabela de usuário com nome, data de nascimento, e-mail e senha, ok? Muito bem, então a gente já tem nossa base de dados, temos a nossa tabela, então a gente vai criar agora o nosso código para conectar com esse banco de dados aqui. Aqui, tá? Nós vamos criar... vou jogar aqui dentro de páginas mesmo. Nós vamos criar um novo arquivo. E nós vamos salvar ele com o nome de conexão.php.
qual é a ideia desse arquivo? A ideia dele é fornecer a conexão com o banco de dados, só isso, tá? No nosso caso, eu poderia jogar esse arquivo, né, esse meu conexão dentro dos arquivos de salvar e cadastrar e tudo mais, posso. Mas como a gente vai gerar várias conexões, eu vou precisar conectar para gravar os dados, eu vou precisar conectar para inserir, buscar e assim por diante. Eu vou criar um arquivo só e eu só faço incluir ele dentro das minhas pastas, tá? Então, eu crio o arquivo de conexão. Código PHP, né? Você vai ter a área do seu script PHP. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai entender que é o seu código PHP, tá? Existe uma classe dentro do próprio MySQL, já vem, na verdade, no PHP, tá? É uma biblioteca aí que você já tem no PHP, que é o MySQLi, que é justamente para conexão com o banco de dados. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca aí do PHP para fazer a nossa conexão. Então, olha só, eu vou criar primeiro uma variável, certo? E, na verdade, ele vai ser um objeto, né, da minha classe MySQLi. Então, MySQLi. E aí posso passar o construtor vazio ou eu posso já passar os parâmetros de conexão. Como no material de vocês eu passei separado, eu vou fazer igual está no material, na apostila de vocês, tá? Então, olha só. Criei o objeto MySQLi. Agora eu vou chamar o método de conexão que tem nessa classe. MySQLi setinha, né? Essa seta aqui do PHP é como se fosse o ponto lá do Java. Então, eu estou acessando um método, tá? Que eu tenho nessa classe aqui. Lembrando, essa classe tem os métodos, criei um objeto da classe, então eu posso acessar os métodos a partir desse objeto. E aí eu tenho um método chamado connect, que recebe alguns parâmetros, 4, tá? Primeiro, esse aqui é o meu servidor. Como minha base de dados, meu banco de dados está na minha própria máquina, aqui a gente vai botar localhost, tá? Ou 127.0.0.1. Então é onde está. Se ele estivesse no outro servidor, no outro computador, em outro canto, eu botaria aqui o endereço dele. Aqui é o meu usuário que vai acessar. Por padrão, quando você instala o Champ, o seu usuário padrão, tá, é o root. Se você criou algum outro usuário, pode botar aí também. Aqui é a senha desse usuário. Novamente, por padrão no Champ, ele não cria uma senha para esse usuário, só se você já configurou lá e botou sua senha, então você vai ter que colocar ela aqui, tá? E, por último, você tem o nome do seu banco de dados, da sua base de dados que você vai usar. No nosso caso, a nossa base de dados é a DOT, tá? O usuário é a tabela, depois a gente vai mexer com o usuário. Por enquanto, a gente está só conectando na base de dados. Então, a DOT, ok? E aí, só para testar, ver se a conexão deu certo ou não, a gente vai fazer um if aqui e vai chamar MySQLi connect erro, né? Na verdade, vai ver se teve um erro de conexão, tá? E aí, o que acontece? Se houve o erro, a gente pode mandar exibir aqui, tá? Uma mensagem qualquer. Então, erro de conexão. E aí, para facilitar, vamos mandar imprimir qual foi o erro. Então, MySQLi setinha erro. Tá? Então, novamente, esse cara aqui é de dentro da classe MySQLi. Bom? E aí, se houve o erro, ele vai imprimir a mensagem e ele vai sair. Então, saída com valor 0. Tá? Se não, ou seja, se não houve nenhum erro, vou mandar imprimir aqui conexão realizada com sucesso. Certo?
Vamos testar, ver se está funcionando, se está conectando. Então, o que que a gente vai fazer agora? Perceba que esse cara, essa minha página conexão aqui, ele está dentro da pasta páginas. Se você olhar aqui o caminho completo, ó, champ, htdocs, vídeos, adote, páginas, conexão.php. Para acessar isso aqui lá pelo meu navegador, não dá para eu só clicar aqui e mandar executar no navegador. Precisa que ele não, nem aqui não aparece essa opção. Por quê? Porque ele não vai conseguir achar. Eu tenho que acessar ele através do champ, tá? Através do meu Apache. Então, eu vou pegar esse caminho aqui, ó, de htdocs para a direita, todo esse caminho aqui, vídeos, barra dot, barra páginas, barra conexão.php. Então, a gente vai vir aqui, vou deixar essa aba aberta, localhost, barra vídeos. Perceba que não tem htdocs aqui, ó, porque o htdocs é meu raiz. Quando eu acesso localhost, já está entendendo que eu estou dentro de htdocs. Barra adote, barra páginas, barra conexão.php, tá? Então, todo esse caminho aqui, ó, adote páginas, vídeos, adote páginas, conexão.php, tá? Vamos dar enter e ver se ele achou. Ó, ele está dizendo que houve um erro, tá? Quando ele chamou a minha função, ok? Erro na linha 6. Erro na linha 6. MySQL I, tá? Faltou um izinho aqui. Não foi o erro na conexão, foi um erro aqui no meu código, tá? Então, salvei, ó, MySQL I connect erro, né? Salvei e vou atualizar. Conexão realizada com sucesso. Isso significa que ele está encontrando o meu banco de dados, tá? E ele conseguiu conectar com o banco de dados. Isso é ótimo. Daqui agora, então, a gente só precisa salvar os nossos dados nesse banco. Beleza? Então, a conexão aconteceu, ele achou meu banco de dados, está conectando. Agora, a gente vai fazer o quê? Bom, eu tenho uma página HTML que pega esses dados do usuário. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora uma página PHP que vai receber esses dados e vai salvar eles no banco de dados. Tá bom? Então, vamos lá. Poderia fazer o código PHP aqui direto, tá? Mas eu vou trabalhar uma outra página com vocês. Vamos criar um novo arquivo dentro da pasta páginas mesmo. Vou salvar esse arquivo e vou chamar de cadastro.php, tá? Então, se vai ter código PHP, ele tem que ser com a extensão .php. Se eu quisesse usar o meu código PHP aqui dentro do HTML, eu teria que mudar a extensão aqui para .php, tá? Então, PHP, eu tenho que colocar todo o meu código PHP dentro aqui dessa área, tá? Então, todo o meu código PHP ele tem que vir aqui, ok? Vamos lá. Então, vamos tentar criar, né, na verdade, nosso código por cadastro desses dados que nós estamos recebendo do usuário. Primeira coisa, a gente precisa desse código de conexão. Na verdade, basicamente, o que a gente precisa é isso. Poderia fazer só isso aqui e jogar lá, tá? Mas qual é a questão? Quando eu for começar a ter mais páginas, eu vou precisar usar várias vezes esse código de conexão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos incluir esse código aqui dentro do nosso arquivo de cadastro. É como se eu estivesse copiando aquele código e colando ele aqui, só que de uma maneira bem mais bonitinha. Então, a gente pode usar algumas funções aqui do PHP. Podemos usar o include, ok? E aí ficaria include, uma opção, né? Conexão.php, tá? E aí ele vai incluir aquele código. Só em fazer isso, ele já está funcionando, ele estaria incluindo o meu código PHP, e aí eu posso usar todas as classes, métodos que eu tiver aqui dentro. Variáveis também, posso acessar essa variável MySQL aqui, porque eu incluí esse código, é como se eu tivesse copiado ele todo para cá. Posso usar também o require, tá? Basicamente a diferença é que o include, se der erro, ele vai executar tudo que tiver antes do include e vai apresentar mensagem de erro, não vai deixar continuar, mas ele não vai
travar a página, por assim dizer, tá? O require não, ele é obrigatório. Ou ele executa o que você está requerindo aqui, ou ele consegue, né, inserir esse cara, ou ele simplesmente não vai dar uma mensagem de erro, não vai executar esse código. Então, olha só, tem o include, tem o require once também, ou seja, ele só vai me deixar incluir uma única vez esse arquivo, e o include once, tá? Vocês podem usar qualquer um dos quatro, para o nosso exemplo aqui ele não vai fazer muita diferença, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos verificar se o usuário clicou, né, no botão de enviar, no nosso submit, que nós demos o nome de cadastrar, ok? Como é que a gente faz isso? Vamos usar, né, um método chamado set, isSet, que é para verificar se o valor foi setado, tá? Se foi atribuído algum valor para essa variável. E aí a gente vai pegar os dados usando uma super global, tá? Ou get ou post, dependendo do método de envio. Ok? Então, no nosso caso aqui, vou botar post, tá? E aí a gente muda lá pro método post quando a gente for enviar nossos dados. A sintaxe é essa, tá? Cifrão, underline, post ou get, se você estiver usando o método get aí para o envio, né? Aqui dentro você vai colocar o nome, que é o name que você deu aqui, ó. Porque é assim que ele é transmitido. Se você voltar aqui no seu código, ó, perceba que você tem, ó, nome, e aí ele vai botar o valor aqui, que é o valor que você digitar. Ó, cadastrar, ele é igual a cadastre, porque foi o valor que a gente definiu lá. Então aqui, se o name é cadastrar e eu quero verificar se ele foi clicado, eu vou botar cadastrar, tá? Ok, então, se o usuário clicou no botão cadastrar, ele vai executar o meu código aqui, certo? E aí, então, o que eu vou fazer? Vou pegar os dados lá que o usuário vai enviar do formulário. A gente vai já ajeitar nosso formulário também. Então, eu tenho nome, eu estou criando uma variável nome que vai receber os dados através do método post. E qual dado que ele vai pegar? Qual a informação que ele vai pegar? Eu quero que ele pegue informação de nome. Então, eu vou usar aqui, ó, o name que eu dei para ele, nome. Então, nome, certo? Fazer a mesma coisa para os demais, ó. Data de nascimento, estou criando uma variável que vai pegar os dados através do método post aí, tá? Da super global post. E qual foi o name que eu dei lá para esse campo? Denasce também, tá? E assim por diante. A gente vai fazer um para o e-mail. Pegar através do método post. E aí ele vai pegar o e-mail, tá? Lembrando, esse name aqui, que é o mesmo valor que vai aqui dentro. Certo? E por último a senha. Cifrão underline post. Senha. Ok? Certo, incluímos a conexão, pegamos os dados que a gente quer salvar no banco, agora a gente vai salvar, tá? Uma forma de você fazer isso, né, você pode fazer direto, tá? Então, por exemplo, como eu incluí já esse código aqui, ó, eu posso utilizar esse meu objeto aqui que eu criei, esse MySQLi. Então, MySQLi, tá? E aí, ele tem um método. Então, setinha, né? Eu tenho o objeto, quero acessar um método dessa classe, então eu vou usar uma setinha. E aí eu tenho um método chamado query, tá? Que é minha consulta aí, o que eu quero executar. Se você lembra um pouquinho de banco de dados, você sabe que para inserir dados em um banco de dados, a gente usa o comando insert, certo? Então, o que você vai fazer? Ó? Insert into, que é do comando SQL, você vai colocar o seu comando SQL aqui. Desculpa, coloca ele como string, tá? Então, insert into. Aqui vai vir o nome da sua tabela, então, usuário. Só para confirmar,
se nós demos o nome de usuário ou usuários, tá? É usuário mesmo no singular. Então, nós demos o nome de usuário no singular, tá? E aí, como a gente quer inserir os 4 campos, a gente não vai precisar botar aqui entre parênteses. Poderíamos fazer isso aqui, né? Nome, DNS e assim por diante. Mas como a gente vai inserir os 4 de uma vez, vamos só botar values aqui e atribuir quais os valores que a gente quer passar para esses campos. Quais são os valores que a gente quer passar para esses campos? Nós queremos passar o nome, data de nascimento, e-mail e a senha, tá? Então, ó, entre aspas simples, nós vamos passar as variáveis que receberam esses dados. Então, nome. Lembrando, um detalhe importante, ele tem que estar nessa ordem, vai estar nessa ordem aqui, tá? Então, nome, DNAS, e-mail e senha. Então, nome, DNAS, que é a data de nascimento, e-mail, senha. Detalhe. Opa, faltou o cifrão aqui, né? Estão entre aspas simples porque são strings. Se fossem números, tá? Eu não colocaria entre aspas simples, ok? Não colocaria essas aspas. Então, em tese, meu código para inserir os dados é esse, tá? Só que, para facilitar um pouquinho a gente de entender, vou fazer o seguinte, eu vou só separar esse meu código SQL em uma variável, que eu vou chamar de SQL. Então, SQL. Que aí depois a gente fica mais fácil da gente simplesmente alterar isso aqui. É a mesma coisa, eu só salvei esse meu código SQL em uma variável que eu chamei de SQL. E aí aqui dentro eu vou passar essa variável. Tá fazendo o mesmo serviço, tá? Só que a gente consegue organizar melhor. Outra coisa, a gente vai pegar, quando executar esse método aqui, ele vai retornar um resultado, tá? Se deu certo, se deu errado e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma variável result que vai receber esse resultado. Então, quando eu executar esse meu código SQL, ele vai dizer se deu certo, se conseguiu alterar lá no banco de dados ou não, inserir ou não, tá? E aí a gente vai verificar, bom, vamos ver se ele conseguiu inserir ou não, tá? Se a minha variável, né, result, que é o meu resultado, for diferente de essa exclamação é negação, tá? Então, se ela for falsa, isso aqui vai retornar true. Se ela for true, ele vai retornar falso, né? Se ela retornou alguma coisa ali, verdadeiro, né? Então, se ela retornou alguma coisa, ou MySQLi, que é a minha variável MySQLi, tá? Affected. O que eu estou fazendo com isso aqui? Estou verificando se deu erro. Ou seja, se essa minha variável aqui não tiver retornado nada, né? Ou a quantidade de linhas afetadas, porque quando eu insiro um dado, eu estou acrescentando uma nova linha, certo? Então, se a quantidade de linhas afetadas for diferente de 1, ou seja, se for 0 nesse caso aí, né? Quer dizer que ele não inseriu, ou seja, quando eu executei esse comando e ele não alterou, não adicionou uma nova linha na minha tabela, significa que eu não consegui inserir esses dados, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um erro aí, os dados não foram inseridos. Então, erro ao cadastrar o usuário, tá? Se não deu erro, então else quer dizer que o usuário foi cadastrado com sucesso. O usuário
cadastrado com sucesso, certo? Em tese, aqui, né, aparentemente está tudo certo. Daqui a pouco a gente já vai executar, mas antes a gente precisa fazer uma alteração aqui no nosso cadastro.html. Aqui no form, a gente vai definir o método de envio como post, tá? Porque lá a gente está recebendo como post. Pode ser get também, tá? Então, depende de como você vai receber. Lembrando, se você botou post aqui, tem que ser post aqui. Ou se você botou post aqui, tem que ser post aqui. Se você botou get, mesma coisa. Tem que ser get aqui em todos eles, tá? Outra coisa é, a gente precisa definir que esses dados vão ser enviados para essa página cadastro.php. Então, action, o action, cadastro.php. Lembrando, eles estão na mesma pasta, tá? Se eles estiverem em pastas diferentes, vou ter que colocar aqui todo o caminho, ok? Igual a gente fez aqui com as imagens. Então, vamos verificar se funcionou. Vou salvar isso aqui. Vou voltar lá no meu projeto. Tem, ó, se eu executar, ó, perceba que esse daqui eu tô com o caminho completo, ó. Eu não estou executando pelo Apache. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. Vou atualizar. Vou botar os dados aqui qualquer. Perceba que ele mostra o meu código PHP. Por quê? Porque eu não estou executando através do servidor. Isso não serve para mim. Para funcionar, eu tenho que executar através do servidor, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, index.html, ó, é a mesma página, só que agora eu estou executando através do servidor, ó, localhost, vídeos, adot, index.html. Não tá aquele caminho todo lá, desde o unidade C e tudo mais. Então, cadastro. E agora eu vou botar, ó, Adelson. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, colocar os dados. Vamos ver se ele funcionou. Conexão realizada com sucesso, usuário cadastrado com sucesso. Só para confirmar, ver se ele cadastrou certinho. A gente vai vir aqui, ó, no nosso phpMyAdmin. Vou clicar aqui em usuário. E olha só, ele adicionou, tá vendo? Adelson, data de nascimento, e-mail 12345. Problema, data de nascimento. Ele não pegou minha data de nascimento. Vamos corrigir isso aqui. Certo? Vamos corrigir então. Olha só. Basta a gente vir aqui no nosso código. Vamos colocar aspas aqui também, tá? Então, para date, a gente também precisa colocar as aspas. Salva isso aqui. Vamos vir aqui. Vamos atualizar nosso campo. Coloca uma data qualquer aí, um e-mail, arroba alguma coisa. E vou botar uma senha só para a gente ver, né, se ele está salvando correto agora. Usuário. Então, 7/10/2020. Tudo certinho, tá? A senha aqui, o certo é a gente salvar ela criptografada. Então, o que a gente vai fazer, tá? Aqui no nosso código, a gente vai criptografar essa senha antes de salvar ela, ok? Qual é a ideia? A ideia é que ninguém saiba a sua senha, né? Se você está no site e tal. Por isso que normalmente quando você diz assim, esqueci a senha, aí o que eles fazem? Eles não te mandam a tua senha, eles mandam você gravar uma nova. Por quê? Porque a ideia é que as páginas, os sites, eles não guardem a sua senha mesmo, eles guardam ela criptografada, que aí nem eles sabem qual é a sua senha também, tá? Então, e também quando você estiver transmitindo esses dados, se alguém capturar esse dado, ele não vai conseguir descobrir qual é a senha aqui. Tá, na verdade, na transmissão até que vai, porque ela não vai criptografada, né? Porque a gente está trabalhando do lado do servidor. Mas vamos lá. Existem outras maneiras de você criptografar aí na transmissão dos dados, aí você usa o HTTPS, né? Agora, olha só. Existem algumas funções para você fazer isso. MD5, SH1 e assim por diante. Então, o PHP ele já fornece isso. Então, SH1, por exemplo, é uma das funções que faz isso. Para não demorar muito, rapidamente explicando,
isso aqui não é muito seguro também, tá? Na verdade, na hora de salvar, ele vai servir, mas na hora de você usar como login, o que acontece? Ele não vai salvar a sua senha no banco de dados. Então, toda vez que você for ter que mandar o usuário logar, você vai ter que criptografar essa senha antes de comparar com a que está no banco de dados, tá? Só que aí na hora do login a gente vai ter que fazer uma outra coisa a mais além disso aqui, mas para esse momento vai servir, né? Salva, ok? E aí a gente vai atualizar nossa página novamente. Vamos lá, volta à tela de cadastro. Nós botar uma outra data, um outro e-mail. E aí eu vou botar a seguinte senha, 54321 e vou mandar cadastrar. Cadastrou. Vamos aqui para visualizar. Ó, nós, a data, nós, e perceba que ele colocou aqui um código, tá? Esse SH1, ele faz uma criptografia, é um algoritmo de dispersão aí. Ele vai fazer uma criptografia baseado num algoritmo próprio aí. E aí não tem como você quebrar isso aqui para saber qual é a senha. Não dá para saber qual é a senha, né? Então, ele salva uma senha criptografada aí no seu banco de dados, ok? Basicamente, o que nós tínhamos para fazer hoje é isso. A partir daqui, né, esse código já explica bastante coisa. Por exemplo, se eu quiser fazer selecionar os dados no banco de dados, eu quiser remover e tudo mais, um dos pontos fortes é que eu vou ter que definir, tá, o meu SQL de acordo com o que eu quero fazer, tá? Então, o nosso código de hoje é isso. Nós estamos salvando esses dados. Depois a gente pode fazer um pouquinho mais, melhorar esses dados aqui que são exibidos, certo? Para o usuário chamar uma outra página a partir disso aqui e assim por diante. Eu recomendo você tirar, tá, esse código aqui, porque a gente já viu que ele está certo, ele está conectando com o banco, ok? E aí, para ele não ficar exibindo aquela mensagem toda vez que você salva, né? Conexão realizada com sucesso, conexão realizada com sucesso. Para o usuário não é interessante, tá? E aí depois a gente personaliza também essa mensagem aqui de baixo. Ok? Então, o nosso código é esse. E aí, nas próximas aulas, a gente vai alterando ele, vai criando algumas outras funcionalidades aqui para o nosso projeto.